Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dos vídeos do Coruja TI e hoje falando para vocês a grande novidade que é o laboratório. O laboratório nasceu. Na verdade, 90% do laboratório nasceu porque um dos nós chegará amanhã. A empresa finalmente recebeu as peças, estava faltando a placa A4000 para um dos nós que já estão instalados aqui e ela falou que amanhã vai estar chegando e eu recebi o track number da DHL e eu estou acompanhando a chegada, então finalmente vai chegar amanhã. Eu espero estar em casa sábado para chegar amanhã, que tá um baita sol aqui em The Netherlands. Quando faz sol a gente tem que aproveitar. Mas falando sobre laboratório, eu sempre falei para vocês sobre os treinamentos e sobre as coisas que eu queria fazer aqui pro Coruja TI, porque eu sou um cara que eu gosto de mostrar como as coisas funcionam na prática. Eu acho que isso é importante para quem está começando na área, até mesmo para quem está na área e está meio assim incauto, tá uma dúvida, quer saber se isso funciona ou não. E essa essa coisa de estar colocando e estar apresentando para ver se está funcionando ou não como um laboratório, veio muito da época quando eu morava no Rio de Janeiro e li um encarte chamado Infoglobo. Né? Tem o Jornal Globo até hoje, por enquanto, vamos ver quando vai acabar, porque as mídias estão acabando, né? Então tem o Jornal Globo e dentro do Globo sai nas segundas-feiras o encarte Infoglobo. E o encarte Infoglobo foi uma grande quebra de paradigma, principalmente no início do plano real, né? E tinha aquela incrível quantidade de peças, e eu pegava o encarte e eu ficava imaginando ter um mega laboratório, um negócio maneiro, com uma série de HDs, uma série de coisas. Mas até hoje no Brasil é muito caro. Naquela época muito caro. Pois bem, fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, fui para a Europa, voltei para o Brasil, fui para a África, voltei para o Brasil, babá, e hoje eu moro na Europa. E devido ao desenvolvimento da minha carreira e o que eu acabei conquistando e o que eu venho aprendendo todo dia, eu consegui ter recursos financeiros suficientes para montar isso que eu tenho. Era o meu sonho. E eu consegui atingir esse sonho aqui na Europa. Então, o que era o meu sonho que se tornou realidade? Nada mais é que um laboratório que vocês estão vendo aqui ao meu redor. Né? E esse laboratório foi crescendo e foi aumentando muito mais com algumas coisas vindas de desenho, como o laboratório do Dexter, de alguns seriados, algumas coisas que eu sempre quis ter e acabei tendo. Né? E algumas coisas que eu comprei e vi que não tinha necessidade alguma e acabei me desfazendo disso tudo. Pois bem, o que nós temos aqui? Isso que é bacana. Nós temos aqui nesse exato momento o Dylion, uma outra particularidade, eu gosto de dar nome aos meus computadores, até hoje eu faço isso, não tô nem, eu adoro mesmo. O Dylion, que nada mais é que um AMD com 64 cores, 128 threads, 512 GB de memória, 604 terabytes de disco. É isso mesmo que eu estou falando, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. 604 terabytes de disco. Por que isso? Porque nesses 604 terabytes de disco, eu acabei dividindo todo esse espaço em discos rígidos, como a gente conhece, magnéticos de 7.200 RPM, depois NVMe de 7 gigabits por segundo, depois NVMe PC, aqueles Enterprise que usam dentro das empresas, e o SSD. Para quê? Para testar algumas das teorias que eu possuo referente à questão de performance. Tá? Isso é muito importante para mim, eu tenho que testar isso. Dentro dele, eu tenho uma série de controladoras RAID dedicadas para melhorar a performance de escrita e de leitura de dados dentro deste servidor. Duas placas de rede 10 gigabit, eu tenho uma rede 20 gigabit, conectadas ao meu switch Enterprise de 10 gigabit. Um detalhe é que toda a rede da minha casa, incluindo o laboratório, é 10 gigabits por segundo. Isso é importante porque tem algumas teorias e algumas ideias referentes à questão da evolução da utilização do dado nesse mundo que a gente está vivendo nos próximos 5 anos. Isso é importante porque vai demonstrar para mim, eu vou conseguir comprovar algumas das teorias, algumas das ideias que eu tenho sobre a questão da gestão de dados e alguns problemas que várias empresas tiveram. Por exemplo, antigamente algumas empresas de tecnologia ofereciam para algumas casas, algumas pessoas, a possibilidade de você instalar um hack, isso mesmo, um hack, aqui na Europa rolou durante um tempo, e você fazer a utilização da sua internet, fazer a utilização da sua energia elétrica, e com isso você disponibilizar aí a parte de host. Não funcionou por causa de rede. Não funcionou por causa de network, por causa de banda. Hoje funcionaria, principalmente na Suíça. A Suíça, se você for para a Suíça, Genebra e Zurich, você consegue contratar um link 10 gigabits por segundo por preços assim extremamente acessíveis. E com a chegada dos NVMe de 7 gigabits por segundo, tudo fica mais fácil, né? 10 gigabits, 7 gigabytes, né? Vamos lá, gigabit, byte, então 10 dividido por 10 dá 1, eu consigo falar 7 GB, né? É incrível. Então, quer dizer, eu não vou ter o problema de throughput aí de fazer o download, escrever os downloads e até mesmo
ler esses dados, escrever os dados e depois ler os dados e enviar esses dados, né? Isso é bem interessante. E essa evolução tecnológica traz para a gente uma série de ideias e de algumas visões sobre o futuro, aquilo que está por vir, né? E o objetivo do meu laboratório é esse, um dos objetivos é esse, é fazer os testes e mostrar isso para aqueles que acompanham o Coruja de TI. Além disso, além do Dylium, eu tenho aí, ó, que não é só o Dylium, vejam bem, um anexo ao Dylium, que nada mais é que um hardware da H3 Platform, que ele sozinho ele tem... são 4 NVIDIAs, né? São 4 NVIDIAs a 3090. Então, Dylium, eu tenho uma A6000, está conectada nele, mais 4 NVIDIAs 3090, e aí vem para os nós do cluster, né? Que eu montei, na verdade, um cluster para trabalhar com a questão de engenharia de dados e processamento de dados em alta performance. Estou também falando 10 gigabit aqui, e aí eu estou utilizando o Intel NUC. Cada Intel NUC, nesse exato momento, eu tenho 2 Intel NUC Extreme, tem processador Intel 920 threads, se eu não me engano. Cada um deles vem com uma A4000, NVIDIA A4000. Vai chegar o último agora, amanhã, finalmente. Yes! Com 64 GB de memória, tudo conectado 10 gigabits por segundo. Aí tem um outro, que é o Master, que está conectado também 10 gigabits por segundo, mas está usando uma A3090. E aí tem uma outra máquina aqui, que está ligada ali, ó. Aqui, conectada a outra A3090. Para que isso? Para rodar e para testar uma série de ideias, uma série de coisas focadas na parte de engenharia de dados, DevSecOps e tudo mais, que é parte da ideia dos nossos treinamentos. Os nossos treinamentos retornaram, né? E vão retornar, estão sendo gravados já e vão ser disponibilizados para vocês, para que vocês entendam na prática e com coisas práticas, por exemplo, com as empresas, os clientes que eu trabalho, como faz para fazer um dimensionamento adequado de uma infraestrutura na nuvem como um todo. Seja Azure ou seja AWS, para suportar, por exemplo, a NFL, o maior evento de mídia do mundo. Nada é maior que a NFL, nada até hoje. A quantidade de requisições por segundo, mais de 1 milhão de requisições por segundo, é uma coisa rotineira na NFL. E isso eu vou apresentar para vocês na prática de como você dimensionar, configurar e tunar o seu ambiente AWS. Por exemplo, conectado ao ambiente on-premise, que é a situação de um dos clientes que eu atuo, tá? Ele tem um ambiente hospedado na AWS e tem um ambiente on-premise, como fazer o dimensionamento adequado, como fazer o processo de controle e monitoração desse ambiente para atender essa grande quantidade de requisições por segundo. Fora isso, fazer o mesmo processo para ambientes hospedados na Azure, ok? Na nuvem da Microsoft. Explicando o processo de dimensionamento de volume, CPU, disco, banco de dados, integração de dados, firewall e muito mais. Esse treinamento é importante porque a nuvem ela é boa, funciona, mas você tem que tomar cuidado que se você não implementar de forma adequada a sua performance e não colocar o tuning adequado e a parte de parametrização adequada dentro do seu ambiente, dos componentes que fazem parte da sua nuvem, você vai ter vários problemas, não só na questão de performance, mas também no que tange a questão financeira. Isso é bem importante para vocês. E aí nessa parte de performance tuning, a gente vai estar falando de containers, a gente vai estar falando de uma série de outras coisas bacanas. Nisso, a gente vai falar sobre o treinamento de Cloud Computing focado em AWS e em Azure. Eu trabalho com Cloud Computing desde o início da Cloud Computing, em 2007, 2008, com a AWS. Depois disso, eu trabalhei muito com Azure. Eu trabalho desde o início. Dei treinamento para uma série de pessoas bem bacanas, que hoje trabalham em grandes empresas como Microsoft, como AWS. Não tenho foco em tirar certificação. Eu acho que certificação ela é muito mais dedicada e muito mais recomendada para aqueles que estão começando na área. Eu, profissionalmente, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI. Fazer uma certificação AWS e Azure, para mim, assim, não tem a total sensatez, porque eu gosto de estudar e invisto em muito dinheiro em livros e treinamentos. Ô, produção, por favor, vira a câmera e mostra aqui um pouco dos últimos livrinhos que eu comprei, por favor, produção. Oh, pode voltar, produção, por favor.
Obrigado, produção. Produção, depois mostra para a galera os últimos livros que foram adquiridos. Quem acompanha o Coruja de TI sabe que em todo lugar que eu morei, no Brasil, eu tinha uma biblioteca gigantesca e aqui eu também tenho. E é importante isso. É importante você adquirir livros, é importante você acompanhar sempre a evolução do mercado. E quando você tem profissionais que fazem isso constantemente, vão evoluindo, fica um tanto que complicado você correr atrás de certificação. Por quê? Você vai lá e tira a certificação. Aí dá 3 meses, 6 meses, a empresa mudou a certificação de novo. E detalhe, só um ponto importante. Certificação não é garantia de conhecimento e não é garantia que você já vai alcançar um emprego sênior numa empresa. Por quê? Hoje, mais do que com o cloud, é muito mais importante, eu mesmo só contrato profissionais com grande nível de experiência, né, para a posição de SRE. Porque, cara, precisa de uma pessoa com muita experiência para conseguir resolver uma série de problemas. A certificação vai garantir que esse cara vai ter essa experiência? Não. E ponto final. Tá? Então, experiência é muito importante. A ideia é ajudar a galera que quer evoluir nesse tipo de conhecimento. Dar o raciocínio, não decoreba. Porque você vai decorar lá para fazer a provinha, para preencher o negocinho e acabou. Não. A ideia é mostrar para vocês como você deve raciocinar, como você deve pensar para evoluir nessa questão de trabalho com nuvem, seja AWS, seja Azure. Um ponto importante, eu não sou 100% contrário às certificações. Eu só acho que muitas das vezes a certificação ela tira o foco de ensinar de fato o profissional a pensar fora da caixinha. E muitas das vezes pensar fora da caixinha que faz dar aquele brilho, aquela coisa daquela ideia, aquela coisa de caramba, eu entendi aquela tecnologia, eu sei resolver problemas, que infelizmente o conhecimento de uma certificação não traz. Beleza, tranquilo, falamos sobre Cloud Computing. Depois disso teremos o treinamento de DevSecOps, explicar a cultura DevOps, explicar como funciona, explicar o que não está funcionando na cultura DevOps nos dias de hoje, né? Porque tem muito podcast, tem muita gente falando de DevOps, falando que a cultura deve ser assim, que deve ser assado. Eu escuto, eu falo bacana na teoria, mas na prática não é nada disso. A gente não deixa o desenvolvedor botar a mão no ambiente de produção, se é um ambiente de produção muito sério, porque o desenvolvedor vai fazer cagada. Se a gente faz cagada, se a gente faz problema, o desenvolvedor também vai fazer. Então a gente tem que ter um controle mínimo daquilo. Não, mas a gente tem que ter processo de CI/CD bem implementado, alta disponibilidade, um ambiente de nuvem. Legal, dinheiro não é infinito para as empresas. Então não é assim que funciona na prática. Então vamos falar de DevSecOps na prática, na realidade para as empresas? Vamos falar o que acontece de verdade dentro das empresas e como implementar isso? Porque dinheiro não é infinito. Né? Falar que o desenvolvedor vai ter a capacidade de deployar na produção a qualquer momento. Não, não vai. São pouquíssimas empresas que ele consegue fazer isso. Quando ele faz isso, comete um problema, gente, é uma dor de cabeça, é uma multa que eles vão pagar, que é absurdo, que o pessoal não perdoa, né? Empresa é assim. Pois bem, falando de DevSecOps, depois teremos um treinamento de segurança e informação, só dedicado para segurança e informação, isso é importante, a gente só vai explicar quais são as melhores ferramentas, as melhores práticas seguindo ISO 27001, ISO 27018 e tantas outras, com foco em privacidade de dados para LGPD, a questão de privacidade para meios financeiros, para a parte de saúde, para a parte de educação, que para mim, tá, eu vou dar esse treinamento, é uma das coisas que a Agência Nacional de Proteção de Dados e outras agências têm que fazer. O processo que você trata o dado para a saúde, para a educação, para o mercado financeiro é totalmente diferente. Tá? Porque a criticidade desse dado é diferente para cada um desses segmentos. E ponto. Então eu vou dar essa visão para vocês. Mas também, é claro, a gente não pode ser completamente anárquico, a gente não pode ser anárquico, na verdade, né? Eu vou estar explicando para vocês para seguir as melhores práticas. Então, sua empresa precisa implementar ISO 27001, sua empresa precisa implementar SOC 2 Type 1, SOC 2 Type 2 e todas as outras coisas relacionadas à segurança da informação e ser compliant, né? Correto? Em inglês. Essas normas, quais são os passos que você deve seguir e o que você deve fazer na prática. Esse treinamento ele é bem extenso e bem complexo, mas ele é bacana porque eu mostro para vocês na prática que eu fiz isso aqui e muito. E fiz também no Brasil, mas muito aqui. Eu ajudei uma série de empresas a se tornarem compliance com uma série de ISOs e uma série de certificações, um pouquinho no Brasil e muito aqui na Europa. Beleza? Tranquilo? E aí, para fechar essa questão de treinamento de segurança e informação, nós teremos aí a questão de execução de pentests de web, pentests de segurança, bem diferente daquilo que a gente tinha no passado e até um pouco sobre hardware. A gente vai estar explicando sobre hardware. Teremos treinamento de engenharia de dados.
Vários de vocês devem saber que eu sou especializado em Big Data. Uma das minhas especialidades é Big Data. Eu ajudei a montar uma série de clusters, o maior cluster da América Latina. Eu refiz do zero, junto com o meu time. Eu fui o gerente, depois o gerente sênior, depois o CTA daquilo. Criamos e desenvolvemos uma série de plugins e coisas fantásticas para Big Data. Engenharia de dados, machine learning, inteligência artificial, call center cognitivo e muito mais. Tinha mais de 300 funcionários trabalhando, pessoas trabalhando comigo, fantásticos, né? Foram pessoas que auxiliaram, aprenderam conosco a montar e desenvolver um excelente cluster. E aqui, na Europa, tenho a oportunidade de trabalhar com um cluster de mais de 32 petabytes. Né? A gente parou de mensurar a quantidade de máquina. Não vale mais a pena. Precisa de CPU e memória? Pede. Usa. Ponto final. O problema não é mais CPU e memória para a gente. O problema agora é espaço e disco. Uma das coisas que eu vou estar falando no treinamento é essa questão do trabalho da engenharia de dados junto com a governança de dados. Né? É um dos pontos que eu venho discutindo bastante quanto a isso. A quantidade de dados, da manipulação de dados, está aumentando cada vez mais e isso está sendo uma dor de cabeça para várias empresas. E como engenheiro de dados, né, eu acho importante entender isso. E aí vem um processo, uma metodologia que eu venho trabalhando muito, e venho até escrevendo sobre ela aqui para divulgar para vocês, que muda um pouco essa visão do engenheiro de dados, essa visão, por exemplo, das pessoas que circundam e ajudam nesse processo de engenharia da parte dos dados e também da parte de machine learning e artificial intelligence, que é bem importante. Eu vou estar explicando isso no treinamento, explicando quais são as principais tecnologias, o que você tem que ver na prática para fazer engenharia de dados. Não falar, você utiliza o S3, você utiliza o Glue, você utiliza o Data Factory. Não, o que você tem que fazer? Como que você faz para pegar o dado, extrair o dado da fonte X e puxar esse dado para dentro do seu data lake, seja on-premise ou seja na nuvem. Quais são as principais tecnologias? Quais são as preocupações que você tem que ter? Quais são as parametrizações e configurações que você tem que se atentar no seu cluster on-premise, como no seu cluster na nuvem, para você garantir um bom processo de engenharia de dados. Ok? Isso vai ser ministrado no treinamento de engenharia de dados. Depois teremos o treino de governança de dados e gestão do dado. Tá? Para mim é bem claro hoje, trabalhando muito com dados de saúde, dados do mercado financeiro e dados de educação aqui na Europa, que você tem a governança dos dados e você tem a gestão dos dados. Poxa, é a mesma coisa. Não é. Não é. E eu vou estar explicando isso para vocês na prática. Para mim, não é. E na prática, não é. Na prática, não é porque quando você tem a questão da governança de dados, você tem que estabelecer todos os processos, todas as atividades que você vai ter no dado na prática. Tira do livro e bota na prática, amiguinho. Vamos falar na prática? Vamos falar na prática como eu faço e configuro um data lake, como eu digo dentro do data lake, quem pode ler o dado, quem pode apagar o dado, quem pode copiar o dado e mover para um sandbox, para uma área de teste, qual dado que você pode fazer, quem tem autorização ou não de conceder esse acesso ao dado para você, uma amostragem do dado, como que é o ciclo de vida do dado, como o dado é governado nesse processo, governança. E aí tem a gestão do dado. O que seria a gestão do dado? A gestão do dado trabalha muito mais em contato com o time de Machine Learning e Big Data. Que é o processo como um todo que o dado está ali, está sendo gerido. Ele tem a extração, tem a transformação e tem a carga do dado. Como eu vou gerenciar este dado? Não tem nada a ver com governança. Olha só que interessante. Por quê? É prática. Estou falando de mais de 7 anos de prática em ambiente de telecomunicação, em ambiente do mercado financeiro e saúde, trabalhando com petas e petas. Tá? Você botar a responsabilidade da governança de dados junto com a gestão do dado, está errado. Não faça isso, é dor de cabeça. Quando você separa, opa, eu estou melhorando, porque eu começo a ter uma análise referente à maturidade da gestão do dado, à maturidade da gestão do time. Em alguns casos, não é blasfêmia, é não ter mais o Scrum Master trabalhando naquele time, porque ele está extremamente maduro. Olha que interessante que eu vou estar abordando nesse treinamento para vocês aqui do Coro de TI, porque é isso que eu faço no dia a dia em grandes empresas. Eu falo grandes empresas multibilionárias, tá? Com papel de estar discutindo com o C-Level, estar discutindo com diretores para melhorar o nosso dia a dia. E por fim, não poderíamos deixar de falar do treinamento focado em ciência de dados. Mas, meus amigos, ciência de dados na prática. Né? E como é assim na prática? Utilizando as tecnologias que estão aqui e falando para vocês.
os algoritmos que nós temos, o processo de mineração, quais são as melhores ferramentas, as mais utilizadas na atualidade, em 2022, agora e até 2023, 2024, citando algumas outras e falando o que está acontecendo, o que as empresas estão investindo e falando muito com o GPU. Por quê? Eu tenho um parque de GPUs aqui para mostrar para vocês como funciona. Essa é a diferença no nosso treinamento de ciência de dados, né? Isso que é legal, porque cientista de dados tem um sonho. Poxa, eu queria rodar o meu modelo fazendo utilização de GPU, Spark mais Rapids, rodando com container e rodando com isso. Poxa, vamos montar um laboratório na AWS ou na Azure, com Databricks, o cara não tem dinheiro. Mas aqui no Corojo de TI, nós temos recursos financeiros suficientes para fazer isso, e é isso que nós vamos fazer nesta calhamaça toda. Beleza? Fiquem ligados nos treinamentos, vamos começar a gravar as aulas, as pautas e demonstrar na prática como isso tudo funciona online. E aqueles que forem os alunos do Coruja TI, eles terão a oportunidade de acessar este ambiente e ver como funciona, né? Junto comigo. Olha que interessante, olha que legal, hein? Livro, sorteio. Nós vamos voltar com os sorteios do Coruja TI. Isso é legal. Isso é bacana. Coruja TI, uma das coisas que eu fiz logo quando eu lancei esse blog aqui, o blog, né? Foi sortear caneca pra caramba. E muito livro. E a gente vai voltar com isso. Olha que interessante. Eu tô com uma série de livros aí, eu vou anunciar. Então fiquem ligados aqui no vídeo. Comece a botar a hashtag CorujaTI, tá de volta aí, CorujaTI, para você acompanhar, porque a gente vai sortear livros e vamos sortear treinamentos. Tá? O nosso objetivo é somar e ajudar a comunidade hoje de treinamentos. Eu acho que a gente vai envelhecendo, né? E a gente vai percebendo que temos existem iniciativas hoje muito interessantes de treinamento que valem a pena. E tem valores acessíveis e tem como objetivo ajudar aí as pessoas. Eu sou um cara meio avesso até hoje a falar comunidade. Porque participei de muitas comunidades e vi gente ganhando muito dinheiro com comunidade, pouquíssima gente. E muita gente bacana, muita gente com uma força muito grande para ajudar outras pessoas, não ganharem nada com isso, e agora, já começando a ficar velhas, tendo sérios problemas. Então, até hoje eu falo, eu meio que me preocupo com a questão de utilizar o termo comunidade, e acho que, mesmo tendo essa coisa minha, pessoal, sobre o termo comunidade, eu acho que tem muito trabalho sendo feito aí para toda essa galera da internet, o pessoal que está começando, bem interessante, com valores acessíveis, com treinamentos que vale a pena e vão te ajudar a você conseguir entrar nesse mercado de trabalho, que eu já estou há bastante tempo e com certeza a gente vai trabalhar aí no futuro. Eu contratei muita gente que fez treinamento e trabalhou comigo, que fez treinamento na Alura, que fez treinamento na For Linux. Contratei muita gente lá e trabalho com muita gente, assisti alguns dos treinamentos dele, acho bem interessante e bem legais, e a ideia é estar somando e estar trazendo uma visão muito mais de mercado para isso, com o que eu estou vendo, né? Hoje eu tive a oportunidade de evoluir nessa área, de me tornar um executivo da área e estar trabalhando em uma série de grandes empresas, e acho legal levar isso para vocês e levar as minhas experiências, elas tendo sido positivas ou negativas. Acho que é importante fazer isso com a comunidade, né? Então é isso, galera. Tamo junto, não estamos falando hoje de forma mais descontraída, com essa voz louca. Estou me recuperando da Covid, peguei pela segunda vez aqui. Tome vacina, por favor, importante. E vamos que vamos. Beleza? Acompanhe o Coruja TI, fiquem ligados e até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.